Olá, pessoal. Quem fala é o Celso, mais conhecido como Professor Celso Boina, tá? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês pedir para vocês, né, que vocês possam acessar o canal, tá? Acionar o sininho, deem um like, tá? Curtam esse vídeo aqui e compartilhem, tá? Vocês possam estar ajudando aí a pessoa e esse vídeo pode chegar a mais pessoas e possa ajudá-las também. E ajudar vocês também, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa aqui desse vídeo. Eu vou falar de uma questão, tá? Do Enem, ok? Do ano passado, né? Em 2023. E ela fala sobre isomeria espacial, tá? Ou estereoisomeria. Ok? Sendo mais específico, a isomeria óptica, tá? Eu proponho a vocês a darem pause aí, tá? E leiam a questão com calma, ok? Já leu? Depois de ler, repare que eu liei alguns é, trechos aqui, né, do texto da questão que vão ser importantes aqui para nossa pra feitura da questão, ok? Então, a questão fala, né, sobre o ibuprofeno, que é um fármaco. Então aqui está falando de um ramo, né, da química orgânica, química farmacêutica, química orgânica farmacêutica, né, química orgânica, enfim, tá? Está falando sobre o ibuprofeno, está dizendo que ele é um composto quiral, então guarde isso, é muito importante para a questão. Fala que ele esse fármaco, né, ele é opticamente puro, ou seja, tem mistura, né, não é uma mistura anatêmica, vamos dizer assim, né, com outro isômero óptico, né, ou seja, não é uma mistura anatêmica, é uma mistura pura. Ou seja, só tem o estereoisômero, vamos dizer assim, né, opticamente ativo, ok? Depois eu vou explicar isso com mais calma. Então ele dá a fórmula aqui do ibuprofeno, ok? Aí tem aqui, né? Ele apresenta outros medicamentos, ok? Ele fala, né? Que o ibuprofeno é para dor, analgésico, né? Tem a ação anti-inflamatória. Ele dá exemplos aqui de outros medicamentos, né? De outros fármacos, né? Cujo fim é o mesmo, né? Cujo a ação dele, né? É parecida, né? Ali similar. Então ele dá aqui alguns exemplos, né? É, a fenacetina, paracetamol, a dipirona sódica, o diclofenaco sódico e o butil brometo de escopolamina, ok? Então ele dá exemplo desses 5 fármacos aqui, tá? Além do ibuprofeno. Então ele pergunta, né, o comando da questão, ele pergunta qual desses princípios ativos, ok, aqui apresentados, né, desses 5 aqui, né, quais desses 5 princípios ativos apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno né, do ibuprofeno, né? Então, vamos ver, né, que é a molécula de ibuprofeno, tá? Então, eu vou aqui adiantar. A gente tem que procurar aqui no ibuprofeno, né? Ele já deu a pista do que ele quer. Ele quer, né? Ele está falando sobre isomeria óptica.
Se ele está falando de isomeria óptica, ele quer aqui caçar o carbono quiral, ou, né, sendo mais abrangente, né, o centro estereogênico, ok? Que é ali, dizendo assim, no caso do carbono quiral, é onde qual carbono aqui desses, né, porque o carbono ele é tetravalente, né, ele efetua, normalmente ele é tetravalente, tá? A nível de ensino médio, ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, se ele é tetravalente, a gente tem que procurar um carbono aqui em que todos os seus ligantes sejam diferentes. Não pode ter ligante igual, ok? O primeiro passo daqui é a gente procurar, tá? Então, você procurando, dando um pause, eu já estou aqui adiantando, é para vocês. Vocês podem fazer esse exercício. Mas se você for procurar aqui, né? Ah, e outra coisa. Aqui, ó, esse anel aromático, a gente pega em cada vértice desse hexágono é um carbono, né? E, como eu disse, ele faz 4 ligações, só que se você for ver aqui, está fazendo 3, né? Mas fica implícito aqui, né, nessa fórmula estrutural mais bastão, né? Meio condensado, mas é mais bastão. Não costuma explicitar, né? Colocar os hidrogênios ligados a ele. Então aqui você tem que deduzir que tem um hidrogênio, enfim, ó, um hidrogênio, já que está fazendo 3 ligações aqui, esse carbono está fazendo 3, né? Três ligações, né? Tem 3 hidrogênios, aqui tem um hidrogênio, entendeu? Tem que deduzir, ok? Tá, eu vou gravar uma aula só para isso também, mas aqui eu estou fazendo de maneira rápida. Se você olhar com bastante calma, você vai ver que tem um centro estereogênico aqui, né? Um carbono quiral, ok? Depois eu vou explicar o que é carbono quiral. Por enquanto só sei. Tá aqui, eu estou apontando, tá? Você poderia responder a questão de maneira rápida, né? Olhar aqui, peraí, o ibuprofeno, isomeria óptica, então tem o carbono quiral, o carbono quiral, aí tu vai lá para os princípios ativos e vê, né? Procura carbono quiral em algum deles aqui. Você vai ver que a fenacetina não tem, que o paracetamol não tem carbono quiral, que a dipirona sódica não tem, que o diclofenaco também não tem, mas o butilbrometo de escopolamina tem. Se você for procurar aqui, você vai ver que tem um carbono quiral aqui. Aqui ele aqui, tá vendo? Você marcar, ó, tá ligado ao hidrogênio, tá ligado a um carbono, tá? Que se liga aqui, né, a um oxigênio e a 2 hidrogênios. Tem um outro carbono aqui que é diferente, né? Vê que até a hibridização desse carbono é diferente desse carbono aqui. Depois eu também vou gravar uma aula só falando sobre hibridização, ok? Orbitais, enfim. Mas você vê que aqui é um carbono sp2, aqui é um carbono sp3, aqui, entendeu? Enfim, tem 4 ligantes diferentes. Então esse aqui é o carbono quiral, né? Tá ligado ao anel aromático também, né? Enfim, ok? Você pode ver também que a geometria e o arranjo, os dois, né? A geometria e o arranjo aqui são tetraédricos, né? Ambos. Aqui, se você fizer também, como está aqui, né? Aqui você vê que tem para estabelecer uma ligação aqui, e ele está representado com um monte de traços, né? Tracejados, chamado de cunha tracejada. Significa que tá em 3D, se você for fazer um arranjo 3D aqui, esse hidrogênio está voltado para trás da tela do computador, ou para trás da tela do celular, que você está vendo, entendeu? É isso, tá? Então, a questão você poderia responder rápido. Leu? Pá, abriu, procuraria aqui qual a opção, né? Letra E. Mas vamos à aula, né? Vou falar um pouquinho sobre estereoisomeria.
tá? O que significa estereoisomeria? Estéreo é uma palavra grega que significa espaço, ok? Lugar, espaço. Iso também é uma palavra grega que significa igual. Meria é uma palavra grega também que significa parte, fragmento, enfim. Então, o que eu poderia falar sobre estereoisomeria? Estereoisomeria, ela vê isômeros, né? Isômeros, ok? Moléculas que são isômeros, ou seja, tem ali os mesmos átomos, mas eles estão ali dispostos, né? No caso, aqui no espaço, estereoisomeria, eles estão dispostos de maneira diferente, mas tem a mesma, se você for fazer a fórmula molecular dele, é a mesma, ok? Os átomos só estão ali dispostos de maneira diferente, tá? Então, estereoisomeria é sinônimo para isomeria espacial. E a isomeria espacial, ela se divide em duas. A óptica, que a gente já viu mais ou menos aqui na questão, resolveu, né? E a geométrica, tá? A isomeria geométrica, ela envolve os estereoisômeros, tá? Que os isômeros geométricos e os isômeros ópticos, eles todos são chamados de estereoisômeros, né? Porque eles são isômeros que fazem parte ali da isomeria espacial, ok? Então, são estereoisômeros, tá? Geométricos, da isomeria espacial geométrica, né? São estereoisômeros que envolvem ali os cis e trans, ok? Então, e também, né, mais à frente, né, os químicos adotaram também a isomeria geométrica Z e E, tá? Que ela é até mais completa do que a cis e trans, vocês vão entender o porquê. Mas, enfim, né, normalmente a cis e trans ela vem, né, com compostos que têm dupla ligação, né, dezetenos, né, ou compostos cíclicos, ok? Pode ser um ciclo butano, pode ser um ciclo pentano, pode ser um ciclo hexano com 6 carbonos e por aí vai, tá? O negócio é que tem que ter uma dupla ou então, né, como é que eu vou falar, um plano, né, em que a gente possa ver ligantes diferentes, tá? Entre duplas ou então entre uma ligação de carbono num composto ciclo, dizendo assim, ok? Só que para ser um isômero cis ou isômero trans, esses ligantes que estão na dupla ou então estão lá no composto ciclo, né, no composto cadeia fechada, desculpa, no ciclo alcânico, né, cadeia simples, né, cadeia simples e fechada, ok? Esses ligantes, tá? Para ser cis trans, por exemplo, para ser cis, representei aqui esses ligantes com letra. Primeiramente, para ser cis, os ligantes de maior número atômico, então de maior peso, né, mais pesados, tá? Eles têm que ser iguais. Ou seja, né, o A tem que ser igual ao C, o B tem que ser igual ao D, né? Estão vendo aqui. Aí eu dei um exemplo aqui, né, de um composto cis. Ok? De um composto cis. Tá? Esse aqui é 2, 3, 4. É um butano. Ok? Representei o butano dessa maneira. Cis, butano, né? Ok? É um cis butano. Ok? Não vou dar a nomenclatura completa dele por enquanto, não. Vou gravar uma aula de nomenclatura, aí eu dou a nomenclatura dele certinho.
mas é um composto cis, tá? E aqui está então o butano, ok? É, 1, 2, 3, 4, tá? O trans, o composto trans, né? É... O cis, assim, ele vem do mesmo lado, né? Se eu não me engano, é o latim. Eu vou ficar devendo para vocês. Se eu tiver errado, eu coloco no balãozinho, tá? Tá, mas acho que cis é a palavra, se eu não me engano, ela é de origem latina, né? Do latim, significa do mesmo lado, né? Enfim, porque, como vocês podem ver, eu tracei como se fosse um eixo aqui, né? Peraí. Tracei como se fosse um eixo aqui, né? Para poder fazer essa isomeria, né? Entendeu? Um plano, né? Esse plano aqui, tá vendo? Tá? Tracei um plano aqui para poder separar os ligantes, né? E ver se é cis ou trans. Beleza? Então tá. Se for trans, né? Os ligantes de maior peso, de maior número atômico, né? Eles têm que estar na transversal, ok? E o trans significa isso, né? Transversal, ok? Através, né? Transversal, enfim. Também é de origem latina, se eu não me engano, tá? Também vou colocar aqui no balãozinho, se eu tiver errado. Não, se eu tiver errado, ok? Mas vamos lá. O trans, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Vou copiar. Vou fazer o seguinte. Trans, vou trocar, vou escolher um lado aqui. Aí eu troco. Pode dizer assim. Tá, o composto trans, aí, eis o exemplo do composto trans, ok? Tá? Os ligantes de maior peso molecular, ah, maior peso ou de maior número atômico, né? Eles estão na transversal, ok? Mas note que esses ligantes, né, de mesmo número, de maior número atômico ou de maior peso, né, na isomeria cis e trans, eles são iguais, né? Aqui, no caso, tem o metil e aqui tem o metil, beleza? Mas tem compostos que têm dupla ligação, né? E estão ali os ligantes mais pesados, os ligantes de maior número atômico, ou eles estão na dupla ligação, ou nos compostos cicloalcanos, né? De cadeia simples, né? E aí alcanos, né? E o ciclo vem da cadeia fechada, né? Cicloalcano. Então, esses compostos que obedecem a esse tipo de isomeria geométrica, né? E os ligantes, né? Os substituintes, eles estão ali de maior número atômico, de maior peso molecular, ou eles estão do mesmo lado, ou eles estão na transversal. Só que eles não são iguais. Tá entendendo? A problemática da isomeria cis e trans, entendeu? Porque na cis e trans, normalmente ela aparece com substituintes iguais, entendeu? Como eu, como eu tô exemplificando aqui, ó. Aqui no caso, tá? Traçando, né? Você tem que olhar nesse plano, no mesmo plano, tá? É a mesma coisa, só vai mudar um detalhe. Nesse plano aqui, eu já não posso olhar esses dois, tá? Por quê? Por que que eu não posso olhar esses dois? Eu tenho o bromo aqui, tá? O bromo, o número atômico dele é maior do que o do carbono, né? Por exemplo, que do metil. O número atômico dele é maior, o bromo. Tá? É halogênio, né? E tá mais, ele tá mais na tabela periódica, né? Ele tá mais à direita,
e mais para baixo. Então, o número atômico dele é bem maior do que o do carbono, né? Então, eu vou ter que escolher aqui esse carbono, tá? Eu vou ter que escolher um substituinte de cada parte desse plano, né? Um de cima e um de baixo, ok? Eu não posso escolher esse, porque aí vai falar o quê? Vai falar o quê? Tá do mesmo lado? Tá na transversal? Não, não tá. Então eu tenho que escolher esse aqui, né? E tem que escolher esse carbono aqui para correlacionar com esse bromo. Beleza? Então, eles estão na transversal. Eles estão separados, vamos dizer assim. Ok? Aqui já entra, né, um outro conceito, um conceito mais completo. Ele veio depois da isomeria cis, ok? Mas ZI que não deixa de ser um tipo de isomeria espacial geométrica, ok? Mas aí só veio para completar, né, a geometria desculpa, a isomeria geométrica, tá? Então tá tudo aqui, né? Para ser um isômero Z é um macete, né? Z de junto, né? Tudo junto, tudo junto, ok? Tudo junto. Então, se tá tudo junto, né? Ele seria assim. Vou mostrar para vocês. Nesse exemplo que eu dei, né? Pegaria esse bromo e botaria desse mesmo lado, né? Do plano que eu tracei, né? Em relação a esse metil. Desculpa, galera. Tá? Mesmo plano, mesmo lado, né? Do junto, ok? Então é o Z. Então esse aqui é um isômero Z, é um estereoisômero, né? Geométrico Z. Beleza? Tá? Então esse aqui também é um butano, né? Tem um halogênio preso aqui na cadeia, ok? Eu vou dar a nomenclatura dele na aula de nomenclatura, ok? Mas por enquanto aqui, o que interessa é saber que ele é um isômero Z, um estereoisômero Z, ok? Aquele do início, que estava lá no início, vou voltar aqui, ele é um isômero E, tá? Porque os substituintes de maior número atômico, eles estão na transversal, estão separados, né? Ok? Estão separados em relação a esse plano aqui, tá? E na transversal, tá? Então, é tudo que está dizendo aqui. Dá um pause, tá? Vocês vão entender o que eu coloquei aqui, tá? Nesse tipo de isomeria aqui, tá? Normalmente, tá? É usada para compostos de... Eu estou resumindo, tá? Tudo que tá aqui. Para compostos em que os substituintes, né? Os estereoisômeros pertencentes a esse tipo de geometria, né? Os substituintes de maior peso, mais pesados ou de maior número atômico, tá? Eles estão ali na transversal e costumam ser diferentes, tá? Mais abrangente, né? Esse tipo de isomeria. E do que em relação, né, à geometria, a isomeria espacial geométrica cis e trans. Beleza? Então tá. Ah, digamos. Então já falei mais ou menos da isomeria geométrica e agora a gente vai entrar na isomeria da questão, não é? Enfim, relacionada à questão mesmo, de fato. Que é a isomeria, que é a estereoisomeria óptica. A isomeria espacial óptica. Tá? Para ter uma geometria óptica, a gente precisa, tá, de ter um centro estereogêneo, tá? E que neste caso, tá, é o carbono,
Poderia ser um outro átomo? Poderia ser mais tratado, tá? Na graduação. Outros tipos de átomos em que são centros estereogênicos, ok? Na graduação, na pós-graduação, enfim. No ensino médio, né, o principal centro estereogênico é o carbono. E para ele ser um centro estereogênico, aí eu vou trocar a palavra aqui, carbono quiral, ele tem carbono quiral, tá? Ele tem que ter os 4 ligantes dele. Aqui tá na representação de cunha, que dá um certo caráter 3D a essa molécula, né? Por quê? Cunha cheia, que é esse triângulozinho, né, preenchido, pintado, significa que esse substituinte ele está voltado para fora da tela que você está vendo agora, para fora da tela do computador, para fora da tela do celular, se você estiver assistindo a este vídeo no celular, no tablet, enfim, está fora, está para fora, está vindo para você, tá? Na sua tela. A cunha tracejada, tá vendo? Tem uns traços aqui, né? A cunha tracejada quer dizer que esse substituinte ele está voltado para trás da tela. Ele tá saindo, né, para trás da tela, ok? Então dá uma certa impressão 3D para essa molécula, né? Quando está só quando tá só esse traço, assim, um traço único aqui, né? Significa que está no mesmo plano da tela, tá? Tá no mesmo plano da tela, ok? Beleza. Você repara que esses ligantes são diferentes um do outro. Então, para se ter um centro estereogênico, neste caso, um carbono quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Show? Então, aqui a gente já está tratando de isomeria óptica. Beleza? Seguindo, tá? Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho o conceito de enantiômero e de asteroisômero, tá? Eu vou botar um outro aqui, tá? Enantiômeros. O que é enantiômero? Ou antípoda, né? São sinônimos. Enantiômero ou antípoda. Bom, vamos para a etimologia da palavra. Sempre bom saber você, for estudar, você vê a etimologia da palavra. Enantio significa oposto. Meros, né? Fragmento, parte, certo? Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que tem na etimologia, no sentido da palavra, enantiômero significa que são moléculas em que tem partes que são opostas umas das outras, espelhadas, tá? Espelhadas. Então pense que aqui é um espelho, né? Em que eu tenho um objeto, eu vou botar essa aqui, né? Tem um objeto, lembra da física, né? Objeto, tá? E para trás do espelho nós temos a imagem. Esquece por enquanto isso aqui, tá? Por enquanto eu vou tirar isso aqui, para não confundir. Eu tenho o objeto e aqui eu tenho uma imagem. Ah, e outro detalhe. Lembra que eu falei quiral? Quiral é uma palavra, eu não esqueci agora se é de origem grega ou latim, acho que é grego. Quiral significa mão. Mão. Pega a tua mão. Esquerda a tua mão direita, tá? Bota a palma da tua mão esquerda em cima das costas da tua mão direita, ok? Fez isso? Você fez isso, não fez?
Onde está o dedão da tua mão esquerda? Não está em cima do mindinho da tua mão direita. Onde está o mindinho da tua mão esquerda? Está em cima do polegar, né, do dedão, do polegar da mão direita. Não se sobrepõe. Guarda esse detalhe, ok? Por isso que é chamado de geral, mão, ok? Então aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem. Vou botar, tá? Aqui tem a imagem. Note, tá? E aqui, se você for ver esse ligante, né? Substituinte, tá espelhado, tá vendo aqui, ó? Tá espelhado, tá vendo? O E tá espelhado com o E, né? Tá no, vamos dizer assim, tá no mesmo plano da tela, né? O E tá no mesmo plano da tela, tá vendo? Aqui, qual substituinte está na cunha tracejada? É o A, né? A imagem também tá lá, né? Na cunha tracejada, né? Você tá vendo o quê? Né? É uma imagem oposta, né? Tá vendo? Pode ver que é uma imagem espelhada. Tô falando no sentido da palavra, tá? Enantio. Tá? Tá vendo que tá bem espelhadinho aqui. O B, né? Tá na cunha cheia. E o B do objeto tá na cunha cheia. E o B do objeto também tá na cunha. Tá na cunha cheia. Mas olha só. Lembre-se que eu falei. Não sobreponível. Né? É uma imagem especular. Uma imagem espelhada. Não sobreponível. Ok? Ó, eu não vou colocar em cima, senão, mas olha só. Vamos supor que eu coloquei essa imagem em cima dessa aqui, né? Coloquei essa imagem em cima do objeto. Tá vendo aqui? Coloquei em cima, tá? Ó, viu? Só que para não tapar o objeto, vou botar aqui embaixo. Eles estão se sobrepondo? Não. É a mesma coisa da tua mão. Da dinâmica que eu falei para tu fazer com a tua mão. Entendeu? Tá? Outra coisa, carbono quiral também é sinônimo de carbono assimétrico, porque esse carbono, justamente por isso, por essa explicação toda que eu dei, né, de enantiômero, de oposto, enfim, de imagem espelhada, tá? Esse carbono, ele não tem o eixo de simetria. Essas moléculas não são simétricas, certo? Assimétrico, carbono assimétrico. Não tem o eixo de simetria, ok? Né? Então vamos para esse detalhe. Então vamos supor que eu coloquei aqui em cima, ó. Coloquei essa imagem em cima ok? Do objeto. Não vou colocar para fins didáticos, ok? Porque senão eu vou tapar o objeto. Mas vamos supor que eu tenha colocado, tá vendo? Né? Essa imagem não sobrepõe a esse objeto. Essa molécula não sobrepõe a ela. Ok? Então, qual é a definição de enantiômero? Enantiômero é uma imagem especular, é uma imagem espelhada, ok? Como se fosse um espelho aqui, né? Como se fosse um espelho, gente. Como se fosse um espelho, né? Uma imagem espelhada, só que não é sobreponível, né? A imagem não é sobreponível ao objeto, né? Essa molécula não é sobreponível ao objeto. Então, esse é o significado de enantiomeria, né? Enantiômero. Nem sei se existe essa palavra. Mas, enfim, esse é o significado de enantiômero. Ok? Agora, deixa eu voltar uma coisa. Aqui, eu queria voltar. Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos ver essa molécula aqui, ó. Vamos ver essa molécula aqui. Olha essa molécula aqui, gente. Olha que interessante. Vocês concordam comigo, né? A gente está falando de isomeria espacial. Não é? Está falando de isomeria espacial. Beleza? Então você concorda que essa molécula que eu marquei aqui, ela é um estereoisômero, né?
da imagem, né, que está atrás do espelho aqui nesse exemplo, e ela é um estereoisômero, tá, do objeto, né, que é essa outra molécula que está aqui. Agora, eu posso dizer que ela é enantiômera? Não, ela não é uma imagem especular. Para começar, ela não é uma imagem. Tá, pode ser não sobreponível, beleza, mas ela é uma imagem especular? Certo, gente? Não, não é. Entendeu? Então, ela é um estereoisômero. Mas que tipo de estereoisômero eu posso dizer aqui? Posso colocar aqui, tá? Eu posso colocar aqui que ela é um diastereoisômero. O que é um diastereoisômero? Tá, tem a definição que a gente pode dar, que é, como eu já disse, ela não é uma imagem especular, tá? E ela não é sobreponível. Já dei uma definição de diastereoisômero. Pronto. Ela é um estereoisômero, mas ela não é uma imagem especular, tampouco sobreponível, tá? Não é sobreponível. Mas vamos estudar, fazer um estudo dessa palavra aqui. Diastereoisômero. Vamos lá. Primeiro eu vou de trás para frente. Vamos pegar aqui, ó. Isômero. Você sabe o que é? Iso é igual, meros, né? É fragmento, parte. Então, vamos lá. No grego. Essa parte aqui é tipo como se fosse uma contração, né? Mas aqui, estero. Estero é lugar, né? Lugar, espaço. Então, foi o que eu falei, tá? Essa molécula aqui, ela é um estereoisômero, ok? E o que significa esse dia? Dia significa parcialmente. Parcialmente, é uma palavra grega que significa parcialmente. Para a melhor definição disso, eu vou apresentar aqui, tá, outro tipo de molécula, com dois carbonos quirais, ok? Então, vamos lá. Aqui você consegue enxergar que essa molécula, ela é uma imagem especular, ela é um enantiômero, tá vendo? Dessa, tá? Aqui também, ó. Tá? Essa molécula aqui também é em relação a essa aqui, tá? Essa aqui de baixo, ela em relação a esta aqui, que está de trás do espelho também, ela é um enantiômero. Mas se a gente for analisar essa molécula aqui, tá vendo? E essa molécula aqui, elas são o quê? Elas não são imagens especulares, não são sobreponíveis. Bingo, são diastereoisômeros. Lembra o conceito parcial? Vamos lá, vamos analisar essas duas aqui, ó. Analisar essas duas aqui. Fazer exemplo com essas duas, tá? Mas se você quiser analisar essa aqui em relação a essa, você também pode fazer a mesma observação. Peraí, não. Não, não vou fazer dessa aqui não. Fazer... Vou fazer dessa aqui, ó. Fazer dessa aqui. Essa aqui com essa aqui. Vocês vão entender o porquê no final. Vamos lá. Vou botar aqui no plano no espelho para vocês entenderem o conceito de diastereoisômero.
de acordo com essas duas, né? Enfim, vamos lá. Perceba uma coisa. Vamos olhar para as cunhas, tá? Essa porção aqui com essa porção de cá, tá? Imaginando que aqui é um espelho, aqui eu tenho objeto e aqui, né? Vamos supor que não é uma imagem espelhada, tá? No geral, não é uma imagem espelhada. Mas vocês vão entender o que eu estou fazendo. Olhar só esse fragmento aqui, se você olhar só esse fragmento aqui, somente, você vai ver que o substituinte D, ele tá no traço. Esse D também aqui tá no traço, tá vendo? Esse A tá na cunha tracejada, esse A tá na cunha tracejada, esse B tá na cunha cheia, esse B tá na cunha cheia. Se condição, tá vendo? Eu tô impondo uma condição. Não quer dizer que é, como de fato não é. Não é enantiômero, mas essa porção aqui, se você analisar só essa porção, é enantiômero. Assim, tá? Seria, né? Seria um enantiômero. Só essa porção aqui. Por quê? O A está na cunha tracejada, esse A está na cunha tracejada, esse B está na cunha cheia, B está na cunha cheia, D está na cunha não, tá no traço, né? E aqui também tá no traço, tá no plano, né, da tela. Ok? Seria. Agora vamos olhar a outra porção, né? O outro carbono quiral. A gente olhou só esse carbono quiral aqui, né? Mas vamos olhar o outro, tá? Note, o que tá na cunha tracejada, né? De cada um. Aqui no objeto tá o F, aqui na imagem tá o G. Pronto. Já não é, essa porção aqui, ela não é enantiômera, tá vendo? Essa porção aqui, não, o que já refuta tudo. Essa molécula por inteiro, ela não é enantiômero. Mas parcialmente, você tá vendo? Parte dela não é enantiômero. Parte dela até poderia ser enantiômero. Mas como a gente considera a molécula inteira, né? Eu dou o veredito final de que não é enantiômero. Entendeu o sentido da palavra diastereoisômero? Dia, parcialmente. Se você for olhar. Claro que, como é que eu vou falar? Eu estou dando uma definição na etimologia da palavra. Eu estou indo lá para o estudo da palavra, ok? Mas você poderia definir diastereoisômero da seguinte maneira. Eu gosto de explicar, eu gosto de ir nos porquês, eu gosto de analisar essas palavras estranhas que são jogadas para a gente, ok? Você poderia definir um diastereoisômero como um estereoisômero, ok? Que não é uma imagem especular e não é sobreponível. Beleza? Ok? Tá? E só a nível de curiosidade, tá, galera? Esse segundo exemplo aqui, né? Note que a gente tem dois centros estereogênicos, né? Dois carbonos quirais, e com isso você pode saber a quantidade de isômeros óticos tem, né? Pode saber a quantidade de isômeros óticos que eles têm, tá? Aí já é matemática, né? O estudo fundamental da contagem, ok? Para quem é expert em matemática vai entender o que eu estou falando. Eu tenho dois centros estereogênicos, eu tenho dois centros estereogênicos com isomeria óptica. Ou seja, isomeria óptica no sentido de ver se... Isso tudo é experimento, tá? Você vê o nome do aparelho se eu não me engano, é polarímetro. Eu vou ficar devendo, mas acho que é um polarímetro. Você vai no polarímetro e, através de luz polarizada, você
é um processo lá que depois eu vou explicar com mais calma, tá? Quando eu for dar aula mesmo de isomeria espacial, aula, sem questão, sem nada, tá? Mas tem compostos que, né, com isomeria óptica que desviam a luz ou para a direita ou para a esquerda, tá? Quando desvia para a direita, é destrógeno. Quando desvia para a esquerda, é levógeno, ok? Peraí. Separam a luz, é um tipo, né? Aí torna a luz num feixe só, entendeu? Tudo lá com o aparelho. Então eu tenho aqui, né, duas possibilidades, ou destrógeno ou levógeno, e tenho dois centros espirais, né? Então, 2 sobre 2, eu tenho 4 isômeros aqui possíveis, entendeu? Tem 4 estereoisômeros ópticos aqui, tá? Possíveis, ok? Tá aqui. Esse tipo de cálculo eu só posso fazer, tá? A partir de dois centros estereogênicos, tá? Dois carbonos espirais, beleza? O que mais eu posso dizer aqui? Depois eu falo também, gravo uma aula para falar sobre nomenclatura RS, que também é importante aqui, tá? Mas aí não vou tratar muito porque a questão está falando mais de isomeria óptica mesmo, que trata de estrógeno e levógeno, ok? A nível de curiosidade, o ibuprofeno, eu coloquei mais aqui, não foi à toa, tá? O estereoisômero opticamente, né? Opticamente ativo, que é o ibuprofeno, ele é o destrógeno, tá? Se eu não me engano, se eu estiver errado, eu vou colocar aqui no balão, mas o destrógeno eu tenho certeza, mas é o isômero, se eu não me engano, é S+. Se não me engano, é o isômero S+. Tá? Não vou explicar agora nomenclatura R, S, tá? Vou explicar em um outro momento oportuno, beleza? Então, a resposta da questão, né? Já mostrei para vocês, a letra E, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, mande um comentário aí, tá? Eu tô, assim que eu tiver à disposição, eu respondo, tá? Sem nenhum problema. Voltando aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? Eu terminei falando, né, sobre os diástros isômeros no tocante ali, né, no âmbito da isomeria espacial óptica, beleza? E vou terminar, vou complementar e terminar falando sobre. Peraí, tá passando um caminhão aqui, galera. Desculpa aí. Passando, acho que é bombeiro, não sei. Enfim, acontece, né? Continuando. Então, eu vou terminar falando aqui, né? E complementar falando sobre os diásteros isômeros, mas ali na isomeria espacial geométrica, tá? Os estereoisômeros geométricos, tá? Por que que eles são diásteros isômeros? Ok? Ali na isomeria espacial geométrica, né? Em que eu tenho ligação dupla, né? E cicloalcanos, beleza? Cicloalcanos de ligação dupla. Eu, eu posso dizer que os estereoisômeros envolvidos, né, nesse tipo de isomeria, né, a espacial geométrica, eles são todos diastereoisômeros, porque eles não são imagens especulares um do outro, né? Você for ver, um estereoisômero geométrico, ele não é a imagem espelhada do outro. Então, só por isso, né, só isso já
não faz com que ele seja um enantiômero. Se ele não é um enantiômero, se esse estereoisômero não tem chance de ser um enantiômero, logicamente ele vai ser um diástro isômero, ok? Então é isso. Não, os estereoisômeros não são imagens especulares um do outro, não são imagens espelhadas um do outro. Ok, galera? Então, agora sim, tá? Valeu. Qualquer dúvida, mande um comentário aí e assim que eu puder eu respondo. Tá? Assim que tiver disponibilidade eu respondo. Ok? Valeu aí, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.